Olá, tudo bom? Hoje nós estamos aqui com a nossa aula de História. A nossa aula de História, o tema é o capítulo 6, mais que vizinhos, amigos. Então vai falar um pouquinho sobre essa relação das pessoas que vivem próximas a nós, tá bom? Então nosso conteúdo começa falando assim: quem são nossos vizinhos? Aqueles com os quais brincamos, trocamos canecas de açúcar e até brigamos? Ou aqueles a quem amamos e estamos sempre dispostos a ajudar? Aqueles que também ajudaram a construir o nosso bairro, vizinhos, colegas e amigos, são pessoas que contribuem para a construção da história da nossa vida. E vocês, como que é essa ligação de vocês com os vizinhos, com as pessoas que moram próximas a vocês, no mesmo bairro ou até mesmo na mesma rua? Conversem um pouquinho com a família de vocês e perguntem como que é, se vocês têm relação, se as pessoas vêm na casa para fazer um churrasco, se tomam um chimarrão, um tererê junto, se a mãe pode pedir as coisas emprestado quando precisa. Como que é essa relação com os vizinhos, com as pessoas que convivem perto de vocês, tá bom? Bom, mas seguindo então aqui, adultos gostam de contar histórias de sua infância, lembranças de seus amigos, de suas casas, vizinhos, medos, conquistas e etc. Vamos conhecer alguns depoimentos de adultos. Depoimento 1. Quando criança, lá na década de 70, minha vizinha era muito legal. Minha mãe precisava de arroz? Era só bater a porta da mama Julieta. Aos sábados, colocávamos as mesas na rua e cada morador levava um prato de comida. Pronto, festa arrumada e criançada agitada. Laureta, filha da mama Julieta, desde a infância foi minha melhor amiga e no final da década de 90 nos tornamos comadres. Passamos muitas coisas juntas. Como é bom lembrar coisas tão boas! Olha que história bacana, né? E hoje, será que as pessoas ainda fazem isso? Será que se juntam na rua, né? Agora com a pandemia não é possível, mas até o início da pandemia, será que as pessoas estavam conseguindo fazer isso? Que as pessoas faziam antigamente, né? Como que é? Será que a vida mudou? Será que mudou as coisas entre as pessoas nos dias de hoje do que era antigamente? Converse um pouquinho com o papai e a mamãe, tá bom? Conversem com o papai e a mamãe e perguntem para eles como que era essa questão da vida deles aí com os vizinhos e com a família, tá? Como que havia essa relação antigamente. Bom, aqui tá perguntando assim, ó, quais as lembranças de vizinhos e amigos fazem parte da sua vida? Você sabia que crianças brincavam na rua e você brinca na rua? Seus pais ou responsáveis têm amigos de infância? Você sabe o que é comadre e compadre? Bom, essas perguntinhas aqui vocês vão discutir com a família de vocês, tá bom? Conversem com o papai, com a mamãe, discutam com eles e vejam o que eles contam para vocês sobre essas perguntinhas aqui. Podem conversar com os avós, com as pessoas que são próximas a vocês. Agora tem algumas perguntas sobre o nosso texto. Análise e reflexão do texto. Como se chama a comadre de Dona Lucinda? Então, vocês vão procurar lá no textinho como que ela se chama. Em que década as duas se tornaram comadres? Também está lá na nossa história. E em que dia da semana a vizinhança colocava as mesas na rua? Vocês vão lá na historinha e vão pesquisá-la também. Mas é para ficar a resposta completa, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, na primeira pergunta diz assim: como se chama a comadre de Dona Lucinda? Vocês vão escrever: a comadre de Dona Lucinda se chama e o nome dela, certo? Então vamos lá para o depoimento número 2. Meu nome é Iris de Carvalho, eu nasci em 9 de junho de 1939, em Frutal, Minas Gerais. No auge dos meus 5 anos, mudei para Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Minha infância foi muito boa. Como criança pobre, jantei à luz de lamparina, tomei banho na bacia, brinquei descalço e subi muito em árvores. Foi uma infância boa, mas de muito trabalho. Com 10 anos de idade, minha mãe teve que trabalhar e eu tive que cuidar dos meus 6 irmãos mais novos. Olha só, com 10 anos, tive que aprender a cozinhar feijão, arroz e de vez em quando um frango, tudo no fogão a lenha. Eu aprendi a fazer pão, bolo, aprendi a bordar, costurar e fazer crochê. Dividia meu tempo em brincar, cuidar dos meus irmãos e ir à escola. Com 12 anos, fui trabalhar na fábrica, cuidar dos meus irmãos e ir à escola. Com 12 anos fui trabalhar na fábrica de camisa do senhor Najib. Eu cheguei tão empolgada, o encarregado do setor já me colocou na máquina de costura reta. Trabalhei 4 anos.
Brinquei, trabalhei, cresci e com 18 anos me casei e voltei a morar em Frutal. Meus irmãos e os amigos ainda moram em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Depoimento dado por Iris de Carvalho. Então vocês viram que a vida dela não era fácil, né? Ela começou a trabalhar aos 10 anos em casa e depois, com 12 anos, ela já foi trabalhar numa fábrica para ajudar nas despesas da casa. E aqui tem algumas perguntinhas sobre isso para nós pensarmos, minhas ideias, nossas ideias. Você já ouviu histórias como a de Dona Iris? Na década de 70, crianças podiam trabalhar. Criança podia trabalhar. Hoje, uma criança pode trabalhar? Não, né? Hoje não. Infelizmente, hoje. Não, felizmente, né? Felizmente, graças a Deus, hoje não se pode, porque nós temos o estatuto que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que está protegendo as crianças e dando a elas o direito de estudar. Embora a gente sabe que ainda existe o trabalho infantil, a exploração desse trabalho infantil, mas o estatuto deve proteger, é um documento que protege as crianças, né? Por quê? Porque as crianças têm direito a estudar, elas têm esse direito de ir para a escola, né? De brincar, de serem crianças. E elas vão ter o tempo certo para trabalhar, tá? Você sabe o que significa a palavra década? Bom, a palavra década, então, ela é uma palavra que ela tem mais de um significado, ou seja, ela é uma palavra polissêmica. Ela tem vários significados, por exemplo, uma série de 10 unidades, pode ser chamada de década, uma obra de livros, por exemplo, com 10 volumes, mas o mais comum que nós conhecemos, o significado da palavra década, é o espaço de 10 anos, tá? Então, esse é o significado mais comum da palavra década. E agora tem algumas perguntinhas também sobre o nosso texto, né? Análise e reflexão. Quem está contando a história? Então vocês vão procurar lá quem que está contando. E aí também resposta completa. Quem está contando a história é o nome, e daí colocar o nome da pessoa. Número 5. Dona Iris foi trabalhar em uma fábrica. O que essa fábrica produzia? Então vocês vão procurar lá o que a fábrica produzia. E a número 6, quantos anos Dona Iris tinha quando começou a trabalhar? Todas resposta completa, tá? Quantos anos Dona Iris tinha quando começou a trabalhar? Dona Iris tinha... Quando começou a trabalhar, Dona Iris tinha tantos anos, certo? E aí discutam esse tema com o papai, a mamãe, a família de vocês. E se tiver alguma pessoa mais de idade aí que more com vocês, que vocês conheçam, peça para que ela também conte algumas histórias do passado para vocês estarem conhecendo. Ah? E não esqueçam de perguntar para a família de vocês como que é a relação de vocês com os vizinhos. Como que vocês se relacionam, como que é esse momento de interação, se existe essa interação com os vizinhos de vocês ou se vocês vivem de forma mais isolada. Claro que agora com a pandemia, que nem a prof falou, mudou um pouco a rotina. Mas antes da pandemia, como que era essa relação? Tá bom? Um beijo a todos e até a nossa próxima aula.